Estamos aqui no quadro Pergunta que eu respondo. Hoje a gente está respondendo aqui a pergunta do José Silvestre. O José Silvestre, ele me perguntou o seguinte, eu quero abrir uma mercearia de 22 metros na garagem da minha casa, mas fica no final da rua, minha rua é sem saída, é o pior ponto possível, vale a pena ou não investir? Quer saber a resposta para essa pergunta? Então, assine o canal, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis. José, é o seguinte, tá? José Silvestre. Quem faz o caminho é a gente, tá? E a gente sempre tem que dar o primeiro passo, independente da onde a gente está. Se você tem dinheiro para investir, imagina que você tivesse aí 1 milhão para investir. Você poderia alugar uma loja de 100 metros quadrados, num lugar bem legal. Você gastaria aí uma faixa, deixa eu ver aqui uma colinha aqui, uma faixa de 180 mil reais aí para encher de produtos. Você gastaria mais ou menos aí uns 1.300 reais, 130 mil reais, né? Para colocar de gôndola, equipamentos dentro da sua loja. Gastaria mais uns 50 mil reais aí para divulgação, propaganda, coisa e tal. Ainda sobraria dinheiro na tua conta para tu pagando aluguel e continuar o seu negócio, tá? Mas esse é o passo que alguns dão. Outros, como você, talvez, eu não sei a sua história toda, mas até onde você quer ir? Você quer abrir a sua mercearia de 22 metros nesse lugar e ir para uma mercearia, um mini mercado ou um mercadinho com 100 metros quadrados, faturando aí 250 mil por mês? Então, esse é o seu primeiro passo. E como é que você vai conseguir tracionar pessoas para o seu negócio, mesmo sendo o pior ponto do mundo? Então, como abrir um negócio no pior ponto do mundo e ainda assim dar certo? O caminho é o delivery, tá? Se o cliente não vai chegar até você, você vai até o cliente. Então, você vai entregar para ele. Qual vai ser o seu foco? O seu foco é abrir o negócio. E quem abre esse negócio para dar só um passo e ficar na mercearia de 22 metros, está fadado a fechar, está fadado a falir. Por quê? Porque esse é só um passo. Aí você tem que chegar a esse passo, aumentar a sua loja de 22 metros quadrados, tá? E nesses 22 metros quadrados, quando você tiver com 40 mil reais aí em mercadoria, o que você tem que fazer? Continuar aí? Não! Você tem que procurar ir para outro lugar, porque, entendeu? É só um passo. Porque se você fica o tempo inteiro no mesmo lugar, no mesmo tamanho e não reinveste, você não cresce. O seu concorrente, o seu cliente, ele tende a crescer e você não acompanha isso. Eu vejo todo dia muitos mercados grandes fechando porque tiram mais do que podem do seu negócio e não reinveste. Aí o pessoal fala assim, mas eu ganho tão pouco, 5% líquido. Então, se você tem uma margem de 5%, isso não quer dizer que o seu salário seja 5%. Você pode até tirar mais. Tem gente que tira 10%. Mas por que eu sempre falo assim, bato nessa tecla? Olha, se você quer dar o próximo passo e o céu é o limite para você, coloque como margem do seu lucro 5% e reinvista o resto que sobra do seu negócio. Então, dá certo? Dá. E aí você vai ter que investir em quê? Em fazer encartes, tá? Aí vai lá na mercearia de 22 metros no vídeo. Lá mostra uma estrutura de negócio. Você pode vender no seu lugar. Mas qual vai ser a sua principal meta? Fazer entrega em casa. Encher, por exemplo, você começa a fazer o quê? Como o seu lugar é o pior lugar do mundo, eu tenho uma planilha
que a gente desenvolveu, que é como abrir um negócio no pior ponto do mundo, tá? E a gente desenvolveu várias estratégias e cálculos, né? E algoritmos para ver se isso era possível. É possível. É um negócio testado e aprovado. E aí o que a gente faz? Você vai ter que focar em quê? Tá? Para o teu negócio dar certo, tá, ô José? Você vai ter que focar primeiramente em encarte. E aí o que você faz? Normalmente quando você tem um mercado, vamos supor, de 400 metros quadrados, você atinge um público de até 4 quilômetros, tá bom? Uau! É isso aí. Então, o que você faz? Você trabalha carro de som em 4 km e vem fechando até chegar no seu mercado. Por quê? Porque uma loja até 500 metros quadrados, até 500 metros, né, de distância do seu cliente, o cliente, por comodidade, vai até o seu ponto. Eu não sei se você tem concorrente ao seu lado. Se não tiver, já aqueles clientes que estão até 500 metros vão até a sua loja. Se a sua loja for boa, você conseguir equipar ela cada vez, mostrar para o seu cliente. Uma coisa que faz diferença é o seguinte, ó, talvez você comece com pouco, mas se você está mostrando para o seu cliente, você está colocando mais coisa para ele, que você está ouvindo ele, ó, bota isso aí tu coloca, faz aquilo, mas se ele vê que você está sempre naquele negocinho, eu tenho arroz, feijão, ovo, tem arroz, feijão, ovo, sal, farinha. E aí ele vê que você tá assim, cara, tua casa melhorou, teu carro comprou, mas só tem isso na loja. Cara, ele vai te abandonar, porque você tá abandonando ele. É o que eu sempre falo. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou até refazer esse vídeo, que tem muita gente que, por exemplo, tem uma galinha só, e a galinha coloca só um ovo por dia. E aí tudo bem, ele tá comendo aquele ovo todo dia. Vai ter uma hora que a galinha vai ficar velha, vai botar um ovo dia sim, dia não. Vai ter uma hora que a galinha vai ficar mais velha, vai botar um ovo daqui a 2 dias. Mas imagine só, tá? Você, José, tendo uma única galinha, você já está passando fome, entre parênteses, né? Eu já citei um exemplo, é um exemplo real, tá? De um africano. E aí ele falava assim, eu já estou passando fome mesmo, eu já arrumei a galinha, então eu vou continuar passando fome. E aí ele não comia aquele ovo das galinhas, ele deixava a galinha botar ovo, deixou a galinha chocar o ovo, deixou os pintinhos crescer e passando fome e necessidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais você reinvestir no seu negócio e não comer nem a galinha, nem os ovos, demorou para os pintinhos crescer, demorou para os pintinhos virar galinha, mas e aí ele conseguiu com isso crescer o negócio dele. E aí, em outro aspecto, o cliente está olhando que você está investindo nele também. E aí ele vai investir cada vez mais em você. Tá? E aí, vamos continuar a história da galinha. E aí o que acontece? Esse africano, ele não foi comendo as galinhas. E aí, na segunda geração, o que ele começou a fazer? Ele, em vez de comer 2 ovos por dia, porque aí os pintinhos viraram galinha, e aí botaram mais ovos. Ele não, ele falou assim, eu já passo fome mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou comer um ovo de assim, dia não. Isso quando ele já estava com 10 galinhas. E aí o galinheiro dele, todo mundo não entendia por que o galinheiro dele crescia tanto. É porque ele reinvestia. Por que muitos negócios crescem mais rápido? Porque a pessoa vive com um padrão de vida lá embaixo. Não adianta você, por exemplo, começar o seu negócio e querer tirar 10, 12, 15%. O negócio dá isso mesmo. Dá de lucro 10, 12, 15%. Mas a gente já viu que todo mundo que cresce, todo mundo que dá o próximo passo, todo mundo que vai mais longe, né? Que o céu é o limite, o que eles fazem? Eles reinvestem. E aí, nessa planilha que a gente fez esse algoritmo, a gente foi reinvestindo. E aí, esses algoritmos mostram que se você tirar o mínimo possível, como o africano lá fez, e aí ele falou assim, e aí o que ele vai fazendo? Eu já estou passando fome mesmo, para que eu vou comer um ovo todo dia? E aí, o que ele fez? Aí ele, já somente na quarta geração, ou seja, quando o negócio da mercearia tiver já com uns 22 metro quadrado,
com 40 mil reais em mercadoria, tudo com gôndola, igualzinho a esse vídeo aí da mercearia de 22 metros quadrados, ela tivesse assim, TOP, top, igual a você, o que vai acontecer? Você aí, a partir de então, você vai poder comer um ovo todo dia, que é aqueles 5%. E aí, o que você tem que fazer? Ficar ali. Cara, se você ficar ali, você vai crescer muito, tá? Mas a tendência é o seguinte, se você está crescendo, o seu concorrente também vai crescer. Se você é pequeno, você está com garra. Mas se você continuar pequeno, o seu concorrente vai começar a crescer e vai te abafar. Você pode até ter uma loja de 400 metros quadrados e você sempre nesse princípio dos 5%, de não comer a galinha no almoço de domingo, e aí você vai conseguir, tá? Mas quando você tiver uma loja de 400 metros quadrados, faturando já 1 milhão, e aí esses 5% vai representar muito para você. É só você fazer uma conta rápida, entendeu? Por exemplo, se você pegar, né, imagina que você vai ter uma loja de 400 metros quadrados, vamos começar pela loja de 100, né? O ideal é você ir para uma de 22 e depois pular para uma de 100. Se você tem 100 metros quadrados vezes 2.500 por metro quadrado menos 5%, você vai estar tirando aí 12.500. Cara, não dá para tirar mais? Dá para tirar 24 mil reais aí. Cara, mas você tem que pegar esse dinheiro, 24 mil reais pagando tudo, tá? Mas você tem que pegar esses outros 12 mil e guardar para comprar um outro terreno, guardar para trocar a sua geladeira, guardar para botar um ar-condicionado que não gaste energia, refazer os seus cálculos de energéticos dos seus equipamentos, ampliar, melhorar. A loja de 400 metros, por que eu gosto? Porque ela se sustenta. Você pode ter só uma loja de 400 metros e se sustentar e atender muito bem, sempre reinvestindo num mix maior, trocando piso, sempre reinvestindo, sempre reinventando ela, tá? E aí a grande pergunta, José, dá para fazer? Dá. O seu objetivo é ficar só aí? Cara, não faça, porque você tem que sempre querer dar o próximo passo. E se você não der, o seu concorrente vai dar e vai ficar na sua frente. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer algo simples, algo preciso, algo cirúrgico. Como eu falei, a loja de 400 metros quadrados, ela vem fazendo carro de som dos 4 km e vem para dentro dela. Você, por esse algoritmo que a gente roda, você que está no pior ponto do mundo, você tem que fazer o contrário. Você tem que começar a fazer encarte, pode ser, não sei o tamanho do seu negócio, o tamanho da sua garagem, você tem que começar a fazer encarte do seu ponto. Para quê? Para trazer os clientes que estão próximos, até aqueles 500 metros. Fazer carro de som. É barato fazer? Compra lá uma caixa de som, bota na tua bicicleta, cara, bota na sua moto, dá um jeito, bota no Jeg. Se você estivesse lá no Instagram, se você estivesse lá no Telegram, você ia ver o videozinho que eu fiz do cara que fez o Jeg de som. E aí você, em vez de vir de longe, com uma loja grande de 400 metros, consegue atrair clientes até de 4 km para dentro da sua loja, não que uma mercearia não consiga, consegue também. Mas a gente está falando de uma estratégia do pior ponto do mundo. E aí você vai fazer encarte. Ah, mas eu vou investir. Cara, olha só, você quer crescer? Você quer que o seu negócio dê certo? Você vai ter que fazer isso. E aí você tem que fazer o tripé. Pô, muita gente, eu pergunto. Cara, me ajuda aí. Ó, aí eu passo um exercício. Aí o cara não manda um vídeo e só quer que eu fique respondendo. O cara não está agindo. Não está me mostrando que está trabalhando. Fica difícil de responder. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir o WhatsApp. E aí, nesse encarte, você vai dizer, ó, o WhatsApp é tal. Me faz aí que eu te entrego na tua casa. E aí, se o teu concorrente cobra, você não vai cobrar para entregar. E aí você vai ter que abrir seu Instagram. Ah, não entendo nada de tecnologia, cara, eu também não entendo. Eu sou velho, eu jogava bola de gude, jogava peão, soltava pipa. A segunda geração que veio depois da minha era tal de videogame. Eu tenho um autorama, depois eu vou mostrar meus autoramas aqui. Eu tenho uma pista de quase, sei lá, 1 km, eu tenho enorme.
É o que eu brincava na época, né? Bola de gude, peão, pipa, autorama. E você brincava com o quê? Para me saber a tua idade. Eu tô ficando velho. E a segunda geração é videogame. E hoje em dia, a nova geração é o quê? A nova geração é o celular, né? É os vídeos aqui, é os aplicativos. Então, você vai ter que se virar para aprender o Instagram. Pede para alguém jovem, que ele sabe como é que funciona. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer stories mostrando aí a mercadoria quando chegar. Isso dá muito certo. É uma propaganda barata. Antigamente, a gente, para atingir um público muito grande, a gente precisava fazer propagandas na televisão. Quantas propagandas na televisão eu já fiz para supermercado grande? Eles tinham dinheiro para fazer. Hoje, você consegue, com R$50, impulsionando. Imagina só, ó. Imagina só, José, você está no pior ponto do mundo. O que você tem que fazer? Você vai fazer algo fácil. Vamos supor, você compra lá alface, vende pra caramba. Cheiro verde, vende pra caramba. Que mais que vende na lista de hortifruti? Vamos lá, cabeça, pensa aí. Cheiro verde, alface, batata vende. E aí você pega esses 3 produtos, compra a preço de custo e bota um deles para vender a preço de custo. Batata a preço de custo. O mercado grande está vendendo, vamos supor, R$1 o quilo. Você vai comprar 90 centavos uma saca. E aí você vai vender esse produto a 90 centavos. O mercado grande está ganhando aí em torno de 15%, 30% de margem. E aí você não vai ganhar nada, você vai comprar menos. Mas você tem condição de combater esse cara grande. E aí você vai pegar 50 pratas, reais, e vai botar lá para divulgar no seu Insta. E lá você vai botar o seu WhatsApp. Lá você vai botar que você entrega grátis. Dá um jeito, aprende. O negócio é assim mesmo, é um passo de cada vez, como eu falo, mas o céu é o limite. E aí você vai divulgar com 50 reais. Isso, você, pelo Instagram, você tem condição de mensurar a área. Então, você tem carro, é uma coisa. Você tem bicicleta, dá para botar aquela cestinha em cima? Dá. É o que você quer fazer, é o que você tem que pensar. Esse é só o primeiro passo. Depois você pode ter uma frota de caminhão fazendo entrega. O Pão de Açúcar tem uma frota. E aí, ele começou grande? Não, todo mundo começa pequeno. E esse que você tem que entender que é só o primeiro passo. Você não pode ficar aí para sempre. É só até você conseguir ganhar dinheiro para sair daí. E aí o que acontece? Aí você vai fazer essa grande, podemos dizer assim, essa grande investimento. 50 reais vendendo batata mais barata que você entrega. E aí, qual é o objetivo dessa ação? O objetivo dessa ação é simples. É que você passe a conhecer os clientes, que você fala assim, eu tenho outros produtos lá, você quer comprar? Estou aqui, eu trago para a senhora de graça. Você tem bicicleta, você não vai conseguir atender 4 km, mas talvez até 1 km. Então, você lá no Instagram coloca que você só vai atender aqueles 1 km ali de distância. Eu não sei tua idade, né, José? Então, se fosse eu, talvez começasse com 600, até para ver se eu ia conseguir atender todo o público. Eu não sei quantas casas existem na sua volta. E tudo isso impacta muito no resultado final. Mas é possível? É possível. Já foi feito várias vezes. Existe estratégia também, só para você ver isso que você está fazendo, existe a estratégia também de grandes empresas, tá? Grandes players do mercado, aqueles caras que têm bilhões de reais, eles investem também em pontos extras, tá? Nos piores lugares do mundo. Mas como que ele acessa o cliente? Ele acessa pelas mídias sociais. E aí, ele tem pontos bons? Tem pontos excelentes. Mas o que ele faz também? Ele pega e tem um ponto bom, mas ele também tem um ponto que ele paga barato, onde fica o estoque dele. Normalmente, os centros de distribuição dos grandes mercados são em lugares estratégicos e baratos, onde não tem público, tanto que lá só ficam os produtos. Mas ele consegue vender pelos outros canais, é assim que funciona. Se eu te contar tudo, eu paro de ganhar dinheiro com as minhas mentorias, com os nossos cursos, nossos treinamentos, né? Mas é assim, eu vou te contar um segredão aqui, ó. Por exemplo, como é que funciona uma empresa gigante, tá? Uma empresa gigante, por exemplo, deixa eu te lembrar aqui
um grande mercado. Tá, vou te contar um. Espero que o dono não veja meu vídeo. Mas olha só, existe um lugar aqui no Rio de Janeiro que, assim, os grandes maiores distribuidores estão lá. Por exemplo, deixa eu citar aqui, uma grande drogaria está lá dentro, tá? Nesse bairro. E uma grande drogaria está lá. A Pacheco tem um depósito gigante lá. A Via Varejo, que é um grande distribuidor, tem um depósito lá nesse bairro também. Quem mais? A Magalu também tem um depósito lá nesse lugar. E o Costa Azul também tem um depósito lá nesse lugar também. Chama-se Parque Colômbia. O lugar é assim, é terrível, tá? Terrível em que sentido? Se você chegar lá, normalmente você vai dar de cara com alguns bandidos. Mas nada de errado com isso. E é nesse ponto terrível que essas grandes empresas têm os seus centros de distribuição, tá? E o que é um centro de distribuição? Cara, um centro de distribuição é o seguinte, ele bota todos os produtos dele. Por que bota lá, Roberto? Isso é tão perigoso. Cara, eu fui várias vezes nesse bairro. Vou até contar uma história para vocês agora que foi muito interessante. Eu fui nesse bairro. Nesse dia eu estava com uma picape gigante importada. E quando eu entrei dentro do bairro, que eu estava descendo a rua, olha, veio um carro com 4 caras pela janela, tudo com uma pistola, metralhadora. E eu falei assim, já era, ferrou, né? Ferrou tudo, vou morrer aqui agora. E aí nessa hora, eu falei, já era, perdi, né? Não vou ter jeito, vai ser um negócio muito doido. E eu falei assim, cara, já era. Aí botei as 2 mãos em cima do volante, até para os caras, quando a gente está sendo assaltado assim, é bom que os caras vejam onde está a nossa mão, porque eles não sabem, né? Os caras estavam armados, uma mão está embaixo, outra em cima, e eu falei assim, não tem jeito, né? E aí eu falei, já era, né? E aí eu vindo, eles vindo. Aí, quando chegou mais ou menos aqui, que eles acho que viram, né? Que eu tava com a mão em cima do volante, sei lá o que aconteceu. Nessa hora, acho que é Deus, né? E aí eles foram pro outro lado e me largaram. Aí eu dei uma relaxada. Mas aí não aconteceu nada, graças a Deus, comigo. Mas o que aconteceu na verdade? O que eu quero dizer é que por que os mercados, esses grandes players, essas empresas faturam bilhões? Porque um centro de distribuição ele tem que ser num lugar barato, que ninguém vá lá, que esteja perto de tudo. E lá está perto da Avenida Brasil. Está perto da Dutra, é um emaranhado. De lá você vem de qualquer lugar e vai para qualquer lugar. Isso barateia o frete, tá? Por isso que esse bairro é escolhido por essas. É uma zona industrial e aí o cara também consegue ali naquele lugar, né, licença para fazer os seus depósitos gigantes. E aí o que acontece? E aí como é que funciona essa mecânica? Esses grandes mercados, eles têm todo o material dele lá. E a maioria dos mercados gigantes tem centro de distribuição em áreas estratégicas, onde tem a BR-116, que vem material da Bahia, que vem material de São Paulo, que vem material do Sul. E essa área lá, de Parque Colômbia, depois você procura aí no Google, ela é estratégia, ela está perto de todas as principais vias, então o acesso é muito fácil. A mesma coisa é acesso fácil para os fornecedores, tá? E aí vamos lá para o seu negócio. O pior lugar do mundo é a sua rua, vamos chamar assim. E aí, imagina que você tem que encarar a sua loja, o seu negócio, como um centro de distribuição. E aí eles vendem ali, eu vou lá comprar, algum cliente iria lá correr esse risco de sempre encontrar lá, ir lá e sempre encontrar bandidos. E eu ia muitas vezes lá, e sempre encontrava bandidos, mas dessa vez foi overqualified, tinha muito bandido dentro do carro, muita arma. E normalmente quando a gente entra numa área
perigosa, o que acontece é o seguinte, a gente já vou se vocês quiserem, o Rio de Janeiro não é perigoso, tá? Muita propaganda negativa, mas assim, quando existe bairros que são perigosos, como acho que em todo o Brasil, né? O que eu faço? Normalmente a gente abaixa os vidros, mostra que não tem nada lá dentro, não vai no horário à noite, vai sempre no horário que tem sol, luminosidade, e aí normalmente os bandidos mandam os batedores, vai lá, vamos supor, né, uma moto, o cara já olha quem você é, se você está sozinho, se você não está, e a tua vida continua. Nesse dia foi diferente. Mas será que alguém iria comprar onde está esse centro de distribuição, exatamente nesse bairro aí? Não, porque só aquelas pessoas que estariam ali mesmo. E aí como é que ele faz? Desse centro de distribuição ele tem lojas em lugares estratégicos, lojas onde os bairros são mais simpáticos, onde a criminalidade é menor. E aí ele pega aquele produto que está lá nesse centro de distribuição e coloca nessas lojas. A mesma coisa você tem que fazer, só que em vez de você colocar nas lojas, você vai colocar na casa do cliente. E aí, como é que ele faz? Ele faz uma propaganda na televisão, e essa propaganda na televisão atinge o Rio de Janeiro inteiro. Então ele tem aí 150 lojas, por exemplo, e aí vamos supor, vendeu um caminhão de arroz. Aí ele pega esse caminhão, 1000 caminhões de arroz que tem lá dentro, pega um e recoloca na loja. A mesma coisa você vai ter que fazer no seu pior lugar do mundo. Não sei se é o pior, tá? Desculpa a brincadeira, José. Mas vamos imaginar que fosse. Mas tem condição de dar certo. E aí o que você tem que fazer? Você tem que imaginar que você tem um produto e que você vai ter que usar estratégias para poder chegar nesses seus clientes. E aí uma loja grande faz a propaganda de fora, né, os 4 km para dentro. Você que é pequeno vai começar a fazer propaganda em kart, carro de som, do seu lugar para fora. E quanto mais você conseguir cliente, quanto mais você conseguir retorno, mais você vai anunciando nesses canais. O Instagram ele vai te dar essa possibilidade, o Facebook vai te dar essa possibilidade, e o WhatsApp com o Instagram, Facebook e o carro de som vão te dar essa possibilidade de trazer clientes, dos clientes estarem em movimento. Como o Instagram, o WhatsApp são ferramentas de relacionamento, as pessoas vão querer perguntar para você se você entrega, onde é a sua loja. Você fala assim, eu faço entrega grátis e minha loja está em tal lugar. Quer dizer, você tem que focar na sua entrega. Eu faço entrega grátis e a minha loja está em tal lugar, tá? Então, basicamente é isso aí. Depois que você tiver com faturamento legal, o que você vai fazer? Você vai ter cadastrado aqueles, vamos supor, todos os clientes, clientes 1. Cliente 1, pau, aí você vai botar lá, C1, cliente 1. Então, todos aqueles 200 e poucos clientes que vão estar lá no WhatsApp cadastrados, eles vão ser o seu cliente 1. Esse você não vai cobrar frete. Aí, vamos supor que você já conseguiu 500 clientes, então, o primeiro é C1, Roberto, C2, Marluce, C1, Maria, e até preencher 250 na lista. E aí o que você vai fazer? Você vai conseguir começar a escrever, porque o WhatsApp ele só faz você transmitir as informações num grupo de transmissão, não cria grupo de bate-papo, isso não funciona. O pessoal está correndo disso, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar um grupo de transmissão. E aí você vai cadastrar esses 250 primeiros clientes. E para eles, a entrega sempre vai ser grátis. Porque, inclusive, eles é que tocaram o seu negócio. É uma forma de você mostrar gratidão. E aí, se você acha que 250 tá bom, show de bola. Nos próximos, você cobra R$1 de entrega, ou 50 centavos de entrega. Ou, se você quiser crescer mais rápido, continue para os próximos 250, você vai ter 500 clientes fazendo entrega de graça. Mas aí você entendeu a semântica, né, o cálculo dessa parada. 250 você não cobra, aí os outros 250 você cobra 50 centavos, você vai identificar pelo C2, e aí quando você criar o grupo 3 de clientes vai ser o C3, e aí você vai cobrar 75 centavos, e aí depois você otimiza isso, tá? Você vai perceber lá o que você vai fazer. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, se essas empresas utilizam um lugar ruim para ter
os seus centros de distribuição e as lojas para fazer a venda, você vai usar esses canais para você vender. E aí você vai entregar na loja do seu cliente, e quando você entregar na loja do seu cliente, ou seja, na casa dele, que seria a loja, você estaria trabalhando como se fosse uma empresa gigante como essa. E o negócio hoje, mais do que nunca, mais do que ontem, mais do que antes da pandemia, o negócio de delivery hoje cresceu demais. E aí você vai ajustando o seu negócio. Mas o que eu sugiro é que quando você tiver 40 mil reais aí de mercadoria, né, na sua loja de 22 metros quadrados, procure sair daí, entendeu? Ou utilize isso simplesmente como um ponto de distribuição para o seu mercado muito maior. Nunca pare o seu negócio. Quando você chegar à sua loja de 400, procure abrir a próxima loja de 400, porque aí você vai ser o limite. Espero que você goste da resposta, espero que essa resposta te incentive a dar o próximo passo, mas não o único. E um abraço para vocês e sucesso aí nos negócios.